Olá, pessoal. Vamos iniciar aí a aula sobre avaliação na educação infantil. Unidade 2, sessão 3. Espero que vocês tenham assistido a aula anterior. Qualquer dúvida, manda no e-mail, professor Roberto 2016@gmail.com. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre avaliação na educação infantil. A gente já fala bastante sobre esse assunto em algumas outras disciplinas, só que hoje o nosso foco aí é a educação infantil, o registro principalmente. Quando a gente fala na avaliação na educação infantil, a gente tem alguns documentos que nos balizam acerca disso. Então, nós temos as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, né, DCNEI. A gente tem o RCNEI, que é o referencial, que a gente aborda bastante aí nas nossas aulas. A LDB, claro. E a BNCC, que é o documento mais recente e vai trazer aí elementos importantes da mudança na educação infantil, até em relação às diretrizes e aos referenciais. Quando a gente fala nas diretrizes, a gente tem que pensar que desde 2009 criou-se procedimentos para a avaliação do desenvolvimento das crianças. Então, as escolas já, desde então, têm que se organizar nesse sentido. A avaliação do desenvolvimento da criança é necessário, não é algo supérfluo, pelo contrário, é algo de suma importância. Às vezes as pessoas têm a ideia de que na educação infantil a criança só vai para brincar. E brincadeiras, obviamente, sem nenhuma organização, brincadeiras desvinculadas do currículo, e não é isso o fato. A LDB, ela propõe que os professores utilizem registros, né, para compor aí a avaliação das crianças. Esses registros são os relatórios avaliativos, que vão ser fotos, portfólios, desenhos. Aí cada unidade vai, obviamente, de acordo com o seu projeto pedagógico, de acordo aí com as diretrizes, vai confeccionar um documento que balize tanto os professores quanto a família, obviamente a unidade escolar e as crianças, em relação ao desenvolvimento dessas crianças. Quando a gente fala em avaliação, a gente tem que pensar na avaliação formativa, né? É necessário se pensar em uma avaliação formativa na educação infantil que colabore e permita a superação do modelo classificatório. Então, a ideia não é classificar as crianças, ou seja, eu tenho um grupo de crianças e esta sabe mais do que aquela. Não é isso, né? A ideia é que esse parâmetro classificatório não exista, tá? Eu tenho que demonstrar, por meio, obviamente, da avaliação formativa, os avanços que essa criança teve, o desenvolvimento do potencial humano dessa criança, como essa criança chegou na escola, né, e, de acordo com o tempo que vai passando, como ela está se desenvolvendo. As intervenções são feitas aí, né, por meio dessas observações que são, obviamente, traçadas no registro do professor. A avaliação na educação infantil existe também algo fundamental, que é o quê? Conhecer as necessidades infantis. Ou seja, a criança tem necessidades. Quais são essas? Então, eu tenho que trazer essas necessidades para dentro da escola, como a gente já falou na aula anterior. A importância de conhecer a criança na sua integralidade, né? A importância de desenvolver a criança na sua integralidade. Esses pontos que a criança traz são importantes para que eu faça ponte com um currículo que está
vinculado aí ao meu PPP, que vão trazer elementos para o desenvolvimento dessa criança. Tá? É fundamental considerar, tanto para o currículo quanto para o processo avaliativo, a experiência da criança. Né? Eu destaco aqui um ponto, do Sacristã, coloca da questão de você ter essa experiência, mas planejar algo sistematizado e elaborado, a fim de que você consiga, né, elaborar de uma forma mais, como que eu posso dizer para vocês, de uma forma mais objetiva, um conhecimento mais elevado, para que essa criança tenha uma cultura e um conhecimento mais elaborado. Não fique naquela que ela trouxe para você uma experiência, e a partir daí você vai trabalhar essa experiência, mas vai devolver, né, num conhecimento mais sistematizado, mais elaborado. É o que a sociedade vai exigir dela. Eu tenho que transformar isso para melhor. Essa é a ideia. Diante de tudo isso que a gente está falando, né, eu queria que vocês fizessem uma reflexão. Em que aspectos a avaliação contribui na formação e desenvolvimento das crianças da educação infantil? Para vocês, como que a avaliação interfere no dia a dia da criança? O que é avaliação para você? É aquela prova? É aquele momento específico? É aquele calendário de provas? Na educação infantil que a gente vai pensar. Tá? Então, comece a refletir sobre isso. Tá? A gente vai passando as aulas aqui e você vai fazendo essa reflexão. Né? Faz essa anotação aí. O registro. Né? Quando a gente fala em registro, o importante é que se reúna um material escrito. Né? Esse material escrito é fundamental para o professor observar essa questão do desenvolvimento da criança. Né? Obviamente que, aliado a isso, você tem as imagens, as gravações de áudio, os vídeos, de todas as atividades que foram planejadas e desenvolvidas pelos alunos. E nesses elementos de registro, você vai poder observar o quê? A superação desse indivíduo. Você vai poder observar como ele está caminhando de acordo com as propostas realizadas e planejadas pela escola. Tá? É importante também destacar o material. O professor ele tem que dar uma atenção para o material, para o espaço, para que essas atividades ocorram plenamente. O processo avaliativo. Né? Ainda considera a necessidade de acompanhamento pelas próprias crianças, né, a respeito do seu desenvolvimento. E é importante que o professor socialize isso. Ele não guarda consigo as informações. Então, eu fiz o registro daquela criança, eu construí um portfólio, eu tenho imagens, eu tenho vídeos, eu tenho as falas, eu tenho os momentos de desenvolvimento das atividades, nas suas especificidades. Então, eu tenho que compartilhar isso. Né? Por que compartilhar? Até com a própria criança, para que ela supere essas dificuldades que eu identifiquei. Então, eu identifiquei que numa atividade X, né, ela teve dificuldade nessa interação com os colegas. Então, eu tenho que propor elementos que ela supere essa barreira. Né? Mas isso eu só identifico quando eu registro, né, quando eu observo. O fato de o professor tecer um breve comentário sobre as conquistas alcançadas no dia a dia, ou seja, ele faz a observação, né, das atividades mais simples até as atividades que são um pouco mais complexas. Né, já vai garantir que a criança
participe efetivamente desse processo de aprendizagem e desenvolvimento, tá? Que ela seja conhecedora da sua atual condição, né, como sujeito que aprende. Quando a gente fala isso, a gente tem que pensar o quê? Quando essa atitude é assumida pelo educador, o professor assume isso, possibilita o desenvolvimento da autoestima, da segurança, da confiança da criança sobre ela mesma, compreendendo que é possível, sim, superar limites. Tá? Eu tenho, obviamente, uma sala heterogênea e cada um tem o seu tempo. E cada um tem a sua limitação. Só que a sua limitação ela pode ser superada. Isso é fato. E eu, obviamente, vou propor atividades, vou planejar para que isso ocorra, mediante aos registros e às observações que eu fiz. Aqui a gente tem aí um exemplo, né? É claro que é um exemplo bem longe da nossa realidade, geograficamente. Tá? Só que as nossas escolas aqui, principalmente as escolas do município, têm um trabalho muito, muito bacana em relação ao registro. Né? A gente tem aí até uma referência, a professora a Cola Santo, que é coordenadora na rede municipal, né? O doutorado dela foi em cima da questão do registro, né? Ela tem aí até livros sobre isso, e destaca a importância e a questão primordial de que o registro traz, sim, elementos fundamentais para o desenvolvimento dessa criança. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo para vocês darem uma olhada. E quando a gente fala em documentação pedagógica, a documentação pedagógica é a expressão de um processo de ensino-aprendizagem, né, direcionado a um público específico. Você vai contar uma história pedagógica, como se fosse contar uma história, uma narrativa. Então, vamos fazer uma contação de história. Essa é uma história pedagógica. Você vai utilizar recursos que sejam compreendidos pelo público. Tá? Eu não posso... É importante que eu destaque isso. Eu tenho que me fazer entender. Não adianta você usar um vocabulário rebuscado, citações, elementos que não fazem parte da realidade do repertório das pessoas que vão ler. Tá? A narrativa deve deixar evidente a voz e o protagonismo da criança. Ela é a protagonista, não é você. Você é o professor, você é o educador. Você não é o protagonista dessa história. Além das reflexões do professor. Né? Lembrando, reflexões do professor, não protagonismo. Protagonismo é da criança. Para compor narrativa, é importante esquecer o que é genérico e ressaltar os acontecimentos e pensamentos característicos do seu contexto. Situações que só poderiam acontecer com você, com suas crianças, na sua escola. Então, esquece o genérico. Tá? Uma boa documentação pedagógica revela as características das pessoas envolvidas no processo. Então, eu tenho características, especificidades daquelas crianças. Né? Eu não posso ser genérico. Para eles aprenderem. Eles quem? Aprenderem o quê? Então, é algo específico. Tá? Nada de generalizar. Para a gente compor a documentação pedagógica, é preciso que eu tenha objetivos claros. Tá? A narrativa de uma atividade, de uma sequência didática, de um projeto. E para quem vai ser essa comunicação? Que público é esse? É uma narrativa para criança? É para a família? É para a equipe pedagógica? Ou para a comunidade? Qual formato que fica mais nítido para que seja entendido?
cartaz, painel, relatório, portfólio, PowerPoint. Então, eu tenho que ter isso bem claro, né? Esse público que eu quero que entenda o que está acontecendo, eu tenho que ter claro. E como eu vou fazer isso? Né? Alguns pontos aqui para a gente finalizar, que são importantes a gente destacar. A gente já falou aqui durante alguns slides, mas eu vou retomar. Né? Não usar citações no documento. O foco principal não é a citação, não é você colocar que você sabe, você tem um embasamento teórico. Claro que isso é importante, mas o principal ali são as ações da criança. Tá? A teoria pode acompanhar, né, um fato que vai evidenciar a aprendizagem, e vai, obviamente, ter uma reflexão. Tá? Então, umas situações que a gente colocou aqui. Ó. As crianças aprendem muito. Observamos diversas experiências. Percebemos que as crianças interagiram. Então, quais foram as aprendizagens? Como foram as experiências? Que tipo de interação? Então, é importante eu explicitar, eu expor, eu deixar claro esses fatos no registro. Tá? Não posso ser tão genérico, porque eu estou fazendo um registro daquela criança. Então, eu tenho que ter elementos que mostrem que aquela criança aprendeu. Escolher falas, fotografias que evidenciam o fato que você registrou. Tá? Como num livro de histórias, as ilustrações apoiam o texto. Tá? Então, é importante que a narrativa case com a imagem, case com a fala. Né? Tem que dialogar esses elementos. Então, nem todas as imagens ou falas são importantes para contar a história pedagógica, da aprendizagem do grupo. Então, é preciso selecionar. Escolher desenhos, produções que demonstrem o modo como elas registraram suas teorias e aprendizagens. Né? A gente vê aí exemplos diversos. Né? As crianças, elas têm uma imaginação gigantesca e elas trazem em sua arte, né, elementos sobre as teorias que você trabalhou com elas. Não esquecer que não se deve interferir no desenho. Então o sol azul. Não, o sol é o amarelo. Mas por que é amarelo? Dentro disso tem algum significado. Eu tenho que respeitar essa questão da criança. Né? Tem um significado por trás disso. Né? Claro que você vai fazer a devida anotação no registro sobre isso. Na hora de usar imagens, é melhor a gente usar pouca imagem, e se você usar bastante, mas as imagens têm que ter uma boa definição. Não adianta você colocar uma imagem que as pessoas não conseguem nem enxergar o que está acontecendo. Tá? Eu vou pedir para vocês assistirem um vídeo. Né? Tem um vídeo de encerramento dessa unidade no AVA, né? Unidade 2, sessão 3, que vai tratar aí dessa questão que a gente conversou um pouco hoje. Me coloco à disposição, volto a repetir, o e-mail professorroberto2016@gmail.com. Agradeço a todos e até nosso próximo encontro. Um abraço. E fiquem em casa.